Vetor gradiente, olha só. Temos aqui a fórmula do vetor gradiente, tá? Esta é a representação dele. Derivada da função f em relação a x, mais derivada da função f em relação a y, tá? E aqui a simbologia do vetor. Então, encontre o gradiente de f no ponto 1 e 2. O que a gente vai fazer então? Tá? Então, gradiente da função f, vamos fazer no ponto 1 e 2. Então, primeiro de tudo, deriva essa função em relação a x. Ficou 2x² menos 4y. Ok? Isso daqui, ó, vezes o y. Mais, deriva, mesma função, só que agora em relação a y, tá? Antes a gente derivou em relação a x. Então, agora em relação a y. Então, esse termo aqui zerou. Vai ficar menos 4x, né? Derivada de y é 1. Vezes o j. Ok? O que a gente faz agora? Gradiente de f no ponto 1 e 2. 1 e 2. Então ficou 2 vezes 1 menos 4 vezes 2. E mais menos 4 vezes o x, que é 1. J. Então o vetor gradiente de f no ponto 1 e 2 é igual. Aqui, ó, vai ficar 2 vezes 1 dá 2, menos 8 daqui, né? Vai ficar menos 6i. Ok? Aqui vai ficar menos 4j. Então o vetor gradiente está escrito. Beleza? Essa é a resposta. Esse item 2 diz assim: use o gradiente esse anterior, tá? Para encontrar a derivada direcional de f em 1 e 2. Na direção de P, do ponto P, tá? Para o Q, ok? Então, vamos trabalhar com esse valorzinho aqui, vamos achar os vetores, a gente substitui aqui. Quem que é o vetor? De P a Q. Vamos trabalhar com o vetor que vai de P até Q. De que maneira é isso? Seria o Q menos o P, né? Então, o vetor PQ vai ser igual a Q menos P. O Q é 2 e 5, menos 1 e 2. Então, note que o vetor PQ é representado por 2 menos 1, 1, 5 menos 2, 3. Ele é unitário, esse vetor aqui ele é unitário, módulo de PQ, tá? Módulo de PQ é unitário, olha só, 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Isso aqui me dá uma raiz quadrada de 10. Não é unitário, então o que é que nós vamos ter que fazer, tá? Olha só, então vamos ter que dividir pelo módulo dele, né? Então vamos ter 1 dividido por raiz de 10, né? E 3 dividido por raiz de 10, ok? Então isso daqui garante que ele seja unitário, beleza? Então esses valores que a gente vai estar substituindo aqui, ó. Como ele diz assim, ó, use o gradiente para encontrar a derivada direcional. Então, a derivada direcional de f, tá? Ó, em direção do vetor PQ, ok? No ponto 1 e 2, que é isso que a gente quer aqui, né? Vai ser igual, já usando o gradiente, já está pronto, menos 6 vezes o partezinha do vetor, né? 1 sobre raiz de 10, tá? Menos 4 vezes 3 sobre raiz de 10, ok? Então, note que nós vamos ter aqui, ó, derivada direcional. O vetor PQ de f no ponto 1 e 2 vai ser igual a 6 negativo sobre raiz de 10 menos 12 sobre raiz de 10. Isso dá menos 18, né, sobre raiz de 10, ok? Racionaliza isso aqui, ó. Nós vamos ter como resposta aqui, ó, derivada direcional no ponto 1 e 2 vai ser igual, dá pra gente simplificar isso aqui, né, que vai ficar 18 sobre 10 menos 9 raiz de 10 sobre 5, ok? Finalizamos aqui.